Olá, alunos! Voltamos então para a nossa aula 2, maratona hoje, né? Aula 1 e aula 2, beleza? Vamos então continuar ainda no assunto de cinemática da rotação física 2, tá? Qualquer dúvida, tá ali meu e-mail, podemos conversar. Lembrando sempre, né? Não rasgue seu coração na que eu vou estar dormindo, mas fora desse horário, se eu puder, já respondo de imediato ou no máximo 40 horas, mas geralmente é menos de 24, beleza? Continuando. Bom, nesta aula veremos rotação versus translação. Bem no início da aula 1, chegamos a comentar um pouco sobre isso e focamos que iremos, no momento, apenas, com baby steps, estudar rotação. Mas pode haver tido alguma cãibra cerebral a respeito de você, nossa, o que é mesmo? Qual a diferença? Aqui vamos esclarecer. Tá? Vou ainda reforçar mais ainda os conceitos fundamentais, né? Porque vocês viram velocidade angular, deslocamento angular, aceleração angular. Ai, meu Deus, estou me confundindo. Calma, vamos reforçar os conceitos fundamentais. E ainda vou ser mais ainda enérgica falando da cinemática de rotação, né? Porque é o nome da nossa aula. E vamos introduzir e iniciar um tema bem interessante, dinâmica da rotação. Porque às vezes vocês podem se perguntar, mas afim, para que motivos, causa, circunstância, razões, estudamos a cinemática da rotação. Por que ela é tão importante? A vida é tão bonita, toda linear. Nein, das nicht. Lembrando sempre, o mundo é linear. Continuando. Bom, deixa eu aqui rasgar um pouco meu coração para vocês. A cinemática dos corpos rígidos trata dos movimentos de rotação e translação, rotação. No movimento de translação puro, todas as partes de um corpo sofrem o mesmo deslocamento linear, certo? Puro, certo? Por outro lado, no movimento de rotação puro, as partes de um corpo descrevem trajetórias circulares cujos centros situam-se sobre uma reta, mesma reta, chamada eixo de rotação. Lembra o eixo de rotação? Correto? O que mais? No movimento de rotação pura, todas as partes de um corpo sofrem o mesmo deslocamento angular. Tá? No movimento que se aproxima mais de uma situação real, é aquele que incorpora tanto translação como rotação. Como assim? Se liga bem. Olha só, eu estou com uma bola de beisebol, correto? Tcharam! Uma bola de beisebol, certo? Se eu faço esse movimento assim, eu estou transladando, mas eu não estou fazendo spin na bola. Já viu como o jogador faz assim? Ele faz um spin na bola. O que ele faz? Ele não só joga a bola por jogar, translada, certo? Ele não só translada a bola assim, um deslocamento assim, translado, puro, o mesmo deslocamento linear. Ou seja, como assim deslocamento linear, professor? Ele estava na posição 0 e por um acaso aqui, vamos supor, posição 7. Vendo? Isso é translação. Certo? Agora, quando eu faço isso, ao mesmo tempo, ela está mudando, certo? Ela está mudando em seu eixo. Se eu dizer o eixo dela é assim, e é o eixo dela, onde está o principal aqui. Se eu estou fazendo assim, ela começou assim, e quando eu parar, olha só, ela já não está assim, ela já mudou. Ou seja, ela teve sim translação, porque ela teve um deslocamento linear, certo? E ao mesmo tempo ela teve uma rotação. Certo? É o mesmo exemplo análogo que você pode fazer para o tênis. Quem joga tênis? Chama eu. Que é quando você joga tênis. Às vezes, quando eles falam, a pessoa bateu chapado, correto? Ou seja, ela bateu sem spin, foi pá, pum, voltou. Ou até isso pode ver no tênis de mesa. O tênis de mesa, às vezes, é até mais difícil de você perceber, porque a bolinha é mais leve, ela fica mais suscetível a spins, né? A fazer ela rotacionar. Ou até mesmo quando você joga bola, chama eu, né? Basquete, bola, chama eu porque é esporte. Quando você joga, né? Porque você fala, ela bateu de 3 dedos, certo? Ela teve translação? Sim, porque ela teve um deslocamento, não teve? Ela chegou lá no gol, fez aquele golaço ali na gaveta, porque foi de 3 dedos.
Mas quando você bate com os 3 dedos, o que você está insinuando em cima da bola, né? Que você está fazendo, provocando em cima da bola uma rotação, dando um spin. Por isso que a gente estuda sobre isso, porque todos os movimentos, se você parar na vida real, todos os movimentos há uma translação e uma rotação. É muito difícil você ter um movimento que seja apenas puro. A rotação talvez pura seria se eu segurar aqui no eixo fixo só ficar rodando, certo? Numa translação pura seria ficar até um carrinho, né? Translação pura. Vamos pegar outro, né? Já seja conhecido esse. Posso então aqui pegar um carrinho? Translação pura. Perder tempo lá e pra cá. Estou considerando o carrinho como corpo rígido. Lógico, esse é o grande detalhe. Estou considerando um corpo rígido. Tá? Mas agora vocês entendem melhor como vocês vão esbarrar com esses tipos de movimento. Tanto é que essa matéria aqui, quem tem interesse, né, a biomecânica do esporte, tudo, eles também estudam isso, certo? Porque você acha que às vezes eles têm ali para te falar, olha, o seu movimento é melhor que você faça assim. Esportes de ponta, né? Atletas de ponta têm esse tipo, porque eles não querem perder energia à toa. Quer fazer um movimento que seja o máximo do perfeito, correto? Para não perder energia à toa e ter nesses milésimos de segundo uma vantagem, entendeu? Certo? Ficou mais legal? Vamos continuar então. Rotação versus translação. Na translação, todos os pontos de um objeto se movem seguindo trajetórias paralelas a do CM. CM é o que, professora? Cláudio Marcos? Não, centro de massa. Na rotação, os pontos do objeto se movem em relação ao eixo de giro. Lembra? O eixo fixo, correto? O eixo permanece estacionário, ou seja, fixo, você estaciona, você é fixo, certo? Com relação a um sistema referencial inercial. Vamos descrever o movimento de rotação de um corpo rígido, certo? Aí vem como reforçando a aula 1. Vamos lá, antes, bora simplificar. Ainda não entendi o que é rotação, o que é translação, estou confusa aqui, minhas câmeras mentais. Bom, olha só. No movimento de translação, todos os pontos do corpo efetuam trajetórias iguais paralelas. Olha só, peguei a raquete aqui, coloquei um ponto B, um ponto A. Estou transladando ela, certo? Movimentando ela. Todas têm a mesma trajetória. Todos os pontos efetuem trajetórias iguais. Elas são paralelas, tá vendo? Ó, paralelos. Ela veio para cá. Esse B veio para cá. É a mesma raquete. Ela se moveu. Tá paralelo. Tá vendo? Aqui também, no nosso exemplo ali do martelo. Tá? Ou agora, rotação. Vários pontos do corpo efetuam trajetórias diferentes quando o corpo roda em torno de um ponto ou um eixo, certo? Você pega ali a raquete, não vou pegar agora, mas você pega ali e fica rodando, vários pontos ali do corpo tem trajetórias diferentes. É igual a bola, eu tô rodando ela, o ponto daqui tá diferente do ponto dali, eles são diferentes, correto? Tranquilo? Ficou melhor? Bom, outros exemplos do dia a dia, né? Nós temos a Terra rotaciona em si mesmo, no seu eixo. Lembra do exemplo da aula passada, no exemplo 1? A Terra rotaciona em seu eixo próprio, correto? E ela translada, ela se desloca linearmente em torno do Sol. Certo? Nossa, professor, isso eu aprendi lá no 7º ano, na 7ª série, não sei como estão aí. Mas, nossa, não faz sentido. Vamos estudar sobre isso. Beleza? Bom, conceitos, então, fundamentais que a gente vai reforçar aqui hoje. Cinemática da rotação, velocidade angular, aceleração angular, dinâmica da rotação, momento de inércia, torque, momento angular, energia cinética da rotação. Isso são umas coisinhas que vão aparecer no decorrer, não dessa aula, não é tudo isso, mas já deixo aí para vocês, não quero mais, tá bom? Vamos lá, cinemática da rotação, reforçando o que nós vimos na aula 1. Devemos ter informações sobre o eixo de giro ou eixo de rotação, por onde passa, qual é sua orientação. Escolhemos em um ponto de interesse do corpo para descrever o movimento. Lembra na aula 1 que temos que escolher um eixo fixo, certo?
Temos que escolher um eixo fixo para que dele nós vejamos qual que é esse deslocamento nessa variação do ângulo. Bom, se eu não escolho um eixo fixo de um corpo, vou pegar o celular, se eu não escolho o eixo fixo de um corpo, não adianta ele rotacionar, ele pode fazer tudo, para mim ele tá ali, não adianta, eu tenho que saber o eixo fixo, definir o eixo fixo para eu saber o que ele variou, o que ele deslocou, certo? Toda essa informação para saber e descrever esse movimento, tá? Bom, as variáveis da rotação, como eu já apresentei para vocês, temos a posição angular, certo? Que é o que, né? Se lembra aquela lá na quatiazinha de matemática, eu tenho a definição do ângulo. O ângulo, né? Eu tenho o S, que seria aquele comprimento, né? Certo? E eu tenho o raio, certo? Raio. O que mais? Além disso, né? Descrevendo o movimento de rotação, a quantidade importante é o ângulo de rotação, medida em geral em radianos. Lembrando, esse ângulo está em radianos, tá? Não lembra só lembrar, π é igual a 180 graus, ou seja, se por um acaso no enunciado estiver em graus, tem que converter, né, irmão? Vai ficar aí transgredindo. Converter. É interessante definir o arco, esse S, arco, como a distância sobre a circunferência percorrida pelo corpo rígido. Eu lembro lá na matemática da tiazinha, tinha um arco da circunferência, o arco da circunferência e esse S. Esse arco é igual ao que? O raio, certo? Vezes o ângulo, certo? Ou seja, no exemplo da pizza ali, dá para você saber o arco ali. Se você sabe o ângulo que você cortou e o raio, você tem informação do arco, certo? E aqui eu tenho todo o exemplo aqui tranquilamente, para vocês terem uma maior ideia, né? Exemplificado ali nas figuras, as pessoas gostam de ver figuras. Continuando, deslocamento angular. Se a gente tem um ângulo, a gente vai ter deslocamento, certo? Só você ver os ponteiros do relógio analógico, né? Ele vai deslocando, correto? Ali é um deslocamento, né? Um deslocamento legal para você, se não sentiu essa analogia. E deslocamento, nós sempre estamos falando de um delta, certo? Na física, a qualquer momento que eu falo de deslocamento de tempo, de espaço, de ângulo, de qualquer outra coisa, de temperatura, esse deslocamento, essa variação, que também vocês podem ouvir variação ao invés só de deslocamento, é o delta, tá? Então, delta teta é igual a teta final, menos teta inicial, tá? O que mais? Velocidade angular. Ao descrever o movimento circular, chamamos a quantidade W de velocidade ou até frequência angular. Nem cheguei a comentar isso, mas às vezes vocês podem encontrar isso com frequência. Em algum momento eu vou trazer algumas analogias, mas isso é mais utilizado no ensino médio, tá? Porque realmente é umas pegadinhas, né? Bom, a frequência também, lembrando, quando a gente entrar em movimento harmônico, que é uma das próximas aulas daqui, talvez umas 5, eu acho, não tenho certeza, aí vocês trabalham mais com a frequência, né? As ondas do som. É fantástico. Vamos lá. W será, na descrição da rotação de um corpo, o análogo da velocidade linear V. Lembra na aula 1 que eu mostrei algumas analogias, algumas relações com as variáveis lineares? Aqui está muito mais simplificado, tá certo? Quando for, mas aqui a expressão, certo? A velocidade quando for um vetor, né? Aqui linear, certo? Velocidade linear, lá da cinemática, correto? Velocidade média, velocidade aqui instantânea, né? Que a gente tem T, um tempo T. Tá? E aqui a velocidade angular. Temos essa mesma relação, correto? Porém, entretanto, a gente não vai só trabalhar assim. Se for só assim, é muito simples. Para que você aprendeu cálculo? Para que você aprendeu álgebra linear? Só para ficar irritando você nas suas madrugadas? Não. Gente, eu bebi muita água, tá? Vamos lá. Velocidade angular. Velocidade angular, falando bonitinho sobre ela, é a taxa com que a posição angular está variando, é a razão entre o deslocamento angular e o tempo necessário para fazer esse deslocamento, certo? E ali a gente traz a definição que vocês já esbarraram na aula 1, velocidade angular média e a velocidade angular instantânea.
correto? O que mais? Velocidade angular é um vetor, certo? E tem a chamada regra da mão direita, tá? Essas figurinhas aqui foram tiradas do Halliday. O Halliday é um dos livros que eu referência, tá? Pode ir lá pegar, ou você encontra em PDF. O Tipler também é bem legal. E tem o Moisés, que é um pouquinho mais denso ali na sua definição. Ele gosta mais de enfeitar. Assim, enfeitar com cálculo, sabe? Mas ele é bonito. Tá? Ele é até escrito à mão, é muito engraçado esse livro. Se você nunca viu um Moisés Rushden, ele é escrito à mão, é muito legal. Bom, continuando. Aceleração angular. Quando a velocidade angular de um corpo não é constante, lembrando isso sempre, tá? Tanto na cinemática linear como aqui na cinemática angular, se a velocidade não é constante, o que nós temos? Temos aceleração. E é o mesmo caso aqui, se a velocidade angular de um corpo não é constante, mas varia no tempo com certa taxa, esse corpo terá então uma aceleração. Isso não há de ser para vocês, tá? Então, o que eu posso fazer assim, uma pegadinha, né? A pessoa tá dentro do assunto, em qualquer níveis, até no ensino médio. Você pode chegar já no seu primo, tá achando que vai passar no vestibular? Então, qual é o conceito fundamental que eu tenho para ter aceleração? Aí a pessoa tem que ter o quê? Tempo. Vamos lá. Definição, então, de aceleração angular média, temos ali, lembrando que o símbolo agora é um alfa, não é mais um A, é um símbolo mais requintado, um alfa, e também a mesma definição que foi apresentada na aula 1 para a aceleração angular instantânea, certo? Bom, ao estudar o movimento circular no caso mais geral, definimos a quantidade de aceleração angular, lembrando que, certo? Lembrando que se eu quero subir ou descer, né? Se eu quero chegar na velocidade, o que é derivada de 2, né? Derivada segunda de deslocamento sobre derivada segunda de tempo. Lembra? Se eu quero subir deslocamento para aceleração, a gente vai derivando. Se eu quero descer, vamos integrando. A aceleração angular é um vetor também, tá? É um vetor também. E tem até aquele lance lá, né? Olha só. Aqui, né, o Halliday até traz umas informações mais profundas. Se a aceleração e a velocidade angular ela tem o mesmo sentido, a rotação é acelerada. Meus amigos, como a gente pode ver isso? É só você ver na sua bicicleta, certo? A rodinha a menor e a rodinha maior, elas estão no mesmo sentido, certo? Ou seja, se você acelera, certo? Elas estão no mesmo sentido, correto? Você está acelerando, a rotação é acelerada, correto? Agora, se você tem aquela bicicleta que freia no pedal, ela trabalha com esse conceito. Você sabia? Porque a roda aqui da frente, você não chega desacelerando ela com aquele freio pedal, tá? O que o freio pedal faz, né? Você tem que pedalar para trás, correto? Ou seja, você inverte o sentido daquela lá. E se você inverte o sentido daquela lá, então, professor, essa daqui é a aceleração? Não, eu estou sendo bem crua aqui. Essa não quer dizer que a menor é a aceleração. Mas estou falando que ela tem o poder de acelerar ali na outra, certo? Tanto de acelerar, se está no mesmo sentido, e quando você tem o freio pedal, eu acredito que vocês devem conhecer esse tipo de bicicleta, quando você tem aquele freio pedal que você inverte o sentido daquela rodana menor, você faz que a aceleração tenha sentido contrário, oposto à velocidade. Por isso a rotação é retardada e ele causa ali naquele momento uma desaceleração do movimento da bicicleta, certo? Tranquilo? Pegaram bem? Interessante. Viu como a física está no dia a dia e você nem imagina. Bom, a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Bem no final da aula 1, né, eu mostrei as relações com as variáveis lineares, né? Deslocamento e a velocidade e a aceleração. Aqui a gente vai falar dessa relação mais íntima da velocidade linear e velocidade angular. Lembrando que ao discutir movimento circular, obtivemos que velocidade é igual a W vezes R, certo? Agora que definimos a velocidade angular,
como um vetor, resulta interessante analisar a relação vetorial. É aquela análise vetorial que eu mostrei para vocês lá na última aula, certo? A velocidade, né, a velocidade vetor linear corresponde ao produto vetorial da velocidade angular e o vetor posição com relação ao eixo de rotação. Meus amigos, o interessante dessa analogia, dessa relação, é que se você trabalha com 2 ou 3 eixos, essa multiplicação, como se faz no vetor? Lembra aquela regrinha lá das matrizes? Então, é aqui que você esbarra novamente. Lembra que tinha uma regrinha de matrizes? Colocar I, J, K, eu tenho os valores para multiplicar com a outra? É aqui a mesma regra, certo? Bom, agora a gente, antes de terminar essa aula, não quero ser tão extensa com vocês, né? São 2 aulas que aqui estou dando. Geralmente eu vou fazer assim, tá bom? Se precisar fazer uma terceira, haverá, mas os vídeos são sempre curtos, tá? Olha só. Professora, mas por que estão estudando final isso onde a gente vai chegar? Bom, depois que vocês aprenderem física lá, parte de força, vocês esbarraram com força, certo? Newton, essas coisas. Vamos aprender essa cinemática da rotação. Por quê? O que faz as coisas girarem? Porque às vezes você fala, nossa, professora, a pessoa estava dirigindo ali, né? E de repente ali ela derrapou e girou. O que foi isso? Foi uma mão. Ou então, sei lá, você fica imaginando. A cinemática da rotação, ela é fundamental nisso, porque ela traz alguns motivos a respeito das causas das coisas girarem, de por que certas coisas acontecem, nossa, estava tudo tão bem, de repente, não sei do nada, né? Entendeu? Olha só essa analogia aqui, translação e rotação, certo? Vocês já repararam muito bem que translação, né, obviamente, faz muito sentido como é um deslocamento linear. Translação tem a ver com a nossa cinemática, né? A cinemática ali, tanto linear como angular, e rotação também, certo? Só que quando você vai na rotação, né, e junto com a translação, ambos, né, eles têm alguma coisa ali que tem o quê? Velocidade e aceleração. E a dinâmica, não sei se vocês estudaram dinâmica, se vocês não estudaram, por favor, me comente só para eu saber o que eu estou precisando. A dinâmica estuda o porquê que aquelas coisas acontecem, certo? Por isso que até no ensino médio você começa estudando a cinemática, certo? E depois a dinâmica, para saber por que acontece, certo? Porque você vê o carrinho andando, tá? Ele tem velocidade, ele faz um deslocamento em certo tempo, ok. Mas por que ele está fazendo isso? Ele tem uma dinâmica por detrás, certo? Um motivo. É que nem a bola. Eu empurro a bola, ela deslocou. A cinemática está interessada aqui na velocidade e o espaço, o tempo. Agora, esse porquê, o que levou ela a fazer isso, é a dinâmica. A cinemática da rotação é interessante porque ela mostra isso mais claramente a respeito. Tá certo? Ali eu faço uma analogia, gostaria que talvez vocês pensassem um pouco a respeito, certo? E a gente conversa na nossa próxima aula, tá? Que eu vou trazer alguns exercícios ao decorrer da aula e falarei mais sobre dinâmica da rotação, tá? Super beijo para vocês. Até a próxima.